Eu peço que o Senhor visite cada pessoa nesse momento, em suas necessidades. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que lutam contra enfermidades. Que o Senhor conceda a provisão para aqueles que passam por momentos de escassez. Que o Senhor restaure os relacionamentos que estão em crise. Não permita que essa família seja destruída. Que esse homem e essa mulher cheguem a um acordo e continuem juntos. Que essa mãe, ó Deus, que tem orado pelos seus filhos, receba hoje a resposta do Senhor. Ó Deus, que aquele que busca por uma porta aberta, se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Encontrar essa porta. E ainda que essa porta não se abra de forma imediata, que o Senhor providencie o sustento para essa casa. Que não falte nada, Senhor, para essa família. E eu quero pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é como uma semente. E ela agora será lançada no coração de cada pessoa que está ouvindo. Ela já foi lançada no meu coração. E assim como ela encontrou um solo fértil, uma condição favorável para ministrar ao meu coração, que a semente da Tua palavra também encontre um lugar favorável no coração de cada pessoa que está me ouvindo aqui, através das redes sociais. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma passagem que desafia a nossa compreensão sobre poder, autoridade, governo e o verdadeiro propósito do reino de Deus. Numa semana que se passou, que foi um tanto conturbada, numa semana em que as peças do xadrez do governo foram bastante remexidas, Deus me fez voltar a esse texto para entender um pouquinho sobre governo, sobre liderança, sobre autoridade. E eu creio que essa palavra é bastante propícia para nós, principalmente para quebrar alguns conceitos, para desmistificar algumas coisas que nós ouvimos desde sempre, mas que precisam ser esclarecidas no nosso coração. A mãe de Tiago e João, essa mãe aqui dos filhos de Zebedeu, ela é a mãe de Tiago e João. A Bíblia não cita o nome dela. Assim como a gente se acostumou muitas vezes a falar assim, a esposa do fulano, a mãe do Beltrano, mas a gente não consegue associar um nome. O evangelista Mateus não colocou o nome dela. Então não fica claro aqui o nome dela, mas é a mãe de Tiago e João. Ela levou os dois filhos até Jesus e pediu que os dois filhos se assentassem à direita e à esquerda, ao lado de Jesus, lá no reino dele. Porque Jesus falava tanto que ele tinha um reino que não era deste mundo, que ele iria para um reino
Então aquela mãe achou por bem que os filhos dela ficassem ao lado de Jesus. É coisa de mãe, não é? O meu filho, os meus filhos se destacam entre esses 12 aí. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Jesus coloca eles um de um lado, outro do outro. Coisa de mãe, eu entendo assim, né? Para a gente compreender de uma maneira simples. E aquela mulher, quando ela faz esse pedido para Jesus, ela enxergava Jesus como o Messias, mas como um líder triunfante. Um líder que instauraria um governo terreno. As pessoas não conseguem diferenciar o reino de Deus do reino terreno. E elas entendem que os princípios que se aplicam aqui, no reino dos homens, são os mesmos que se aplicam lá no reino dos céus. Então, essa expectativa, ela estava, talvez esteja até hoje, profundamente enraizada na mentalidade judaica. Só que ela contrasta com a resposta de Jesus. Porque Jesus redefine o conceito de grandeza no reino de Deus. Muitas pessoas que seguiam Jesus, elas achavam que Jesus iria revolucionar o mundo terreno. Lembrando que Israel era uma colônia oprimida pelo Império Romano. Então, algumas pessoas compreendiam que Jesus, com o poder que ele tinha, poderia chutar o balde, instaurar aqui na terra um novo governo, com um novo rei. Só que todas as vezes que Jesus estava falando sobre reino, ele não estava falando aqui do reino terreno, ele estava falando do reino de Deus. Ah, pastor, então isso aí é uma coisa lá daquela época. Não. Eu percebo que muitas pessoas que estão no Evangelho, pessoas que servem a Deus, elas entendem que o Evangelho precisa se misturar com o governo. Que Deus nos colocou aqui para sermos cabeça, nós precisamos governar, precisamos liderar, estar à frente. Mas e o que está lá atrás? Então quer dizer que ele não pertence ao reino de Deus? E o que está nos bastidores? É muito fácil nós associarmos status com vida espiritual. Entende? É muito fácil você olhar para uma pessoa que está com o microfone em mãos, né? Falando coisas ali bonitas, usando a sua eloquência, a sua oratória para propagar as coisas da Bíblia e pensar, essa pessoa está no governo, essa pessoa, nossa, lá em cima ela deve ter assim uma avaliação 5 estrelas para Deus. Aí Jesus, ele nos leva a refletir sobre isso aqui nessa passagem. Uma mãe chega com 2 filhos e faz Jesus. Uma mãe fala, Jesus, o Senhor tem 12 apóstolos, né? Aquela mulher estava se referindo à escola apostólica de Jesus. O Senhor tem 12 apóstolos, mas os meus 2 filhos, eles são diferenciados. Eles são bons demais, viu? Eles estão sempre atentos a tudo que o Senhor fala. Isso é eu que estou falando, tá? Não está na Bíblia, não. Eles se destacam entre esses 12. Então é justo que um fique à sua direita e o outro fique à sua esquerda.